Agora é a vez da China. Gigante asiático assume a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas justamente no lugar do Brasil e terá a difícil missão de arrumar uma solução para o impasse entre Israel e os palestinos, principalmente no que diz respeito à ocupação sobre a faixa de Gaza. Mas na realidade, quais são os principais interesses da China nesse conflito e na região do Oriente Médio? Para você entender toda essa questão de extrema importância para a geopolítica deste momento, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualizei no Ar, assunto importantíssimo. Agora é responsabilidade chinesa propor aí uma solução para a questão entre israelenses e palestinos. Será que a China consegue? Antes de eu mostrar as reportagens que eu separei para você no dia de hoje, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreve, dê essa força, essa moral, para que a gente possa bater a nossa tão sonhada meta para 2023, 100 mil inscritos. Olha, tá faltando ainda um pouquinho, mas com a sua ajuda vai faltar bem menos, principalmente se você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que gosta do assunto. Lembrando que toda sexta-feira às 20 horas a nossa live aqui no YouTube, respondendo e reagindo aos comentários que vocês fazem nos vídeos da semana. Então, nesse aqui já vai estar valendo para a nossa live de sexta-feira. Então entra lá, faz o seu comentário porque ele é muito importante e eu vou poder reagir lá na live de sexta-feira. Tamo junto? Sem mais delongas, vamos aí para o assunto de hoje. Então, a China assumindo o Conselho de Segurança da ONU. Se liguei na reportagem O Tempo, diz assim, ó: China substitui Brasil no Conselho de Segurança da ONU com Gaza sem solução. Pois é, o Brasil até propôs aí algumas soluções, mas foi vetada, adivinha por quem? Pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitaram aí as propostas do Brasil no Conselho de Segurança para resolver o problema de Gaza. Lembrando que o Brasil é um país que não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Olha aí que absurdo. E aí? Um país que não reconhece o Hamas como terrorista tem alguma moral para propor alguma medida, alguma solução? Pois bem, letrinhas pequenas aí para você. O embaixador da China nas Nações Unidas assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança, reconhecendo que Pequim, abre aspas, não é tão influente, fecha aspas, no Oriente Médio, mas vai usar o mês à frente do órgão para tentar, abre aspas de novo, parar o conflito, fecha aspas. Falando a jornalistas na sede da entidade em Nova York, disse ser preciso, abre aspas de novo, mandar uma mensagem forte para o cessar-fogo, fecha aspas, em Gaza. Então parece aqui que o que a China quer de fato é o cessar-fogo, ele quer uma interrupção no conflito entre israelenses e palestinos. Por quê? Porque o grande medo da China é que esse conflito possa se alastrar para a região do Oriente Médio. E acredite, a China tem muito interesse na região do Oriente Médio, né? A nova Rota da Seda, principalmente a cooperação Sul-Sul, que a China encabeça, né? A China é o principal país aí do Sul. Lembrando que esse Sul não tem a ver com o hemisfério Sul, tá? A China é um país do hemisfério Norte, mas do Sul geoeconômico, embora seja hoje já considerado a segunda maior potência econômica do planeta. Então, ampliação dos BRICS, inclusive com países do Oriente Médio, tudo isso para a China seria muito ruim. Agora, será que a China tem moral? Será que a China tem escopo diplomático para tentar propor um cessar-fogo? E quais seriam as suas reais motivações para isso? Vamos ver que existem razões históricas que podem pegar muito mal para a China. Bom, a primeira questão é que a China está tentando fazer um aceno para o mundo muçulmano. Desde a época de Mao Tse-tung, a China reconhece a luta palestina pelo direito à sua terra e chegou até mesmo a enviar armas para os palestinos lutarem contra Israel lá na época de Mao Tse-tung ainda. Se liga aí o que a reportagem do G1 falou. Olha só, o papel que a China quer na guerra entre Israel e Hamas. Então, exatamente esse é o grande ponto. O que de fato a China quer se envolvendo, uma vez que agora ela é presidente do Conselho de Segurança, mas quais são os seus objetivos nesse conflito e na região do Oriente Médio? Se liga aí no primeiro parágrafo. Há esperanças de que a China possa aproveitar sua relação próxima com o Irã, que apoia o Hamas em Gaza, e o Hezbollah no Líbano, para acalmar a situação. Autoridades dos Estados Unidos aparentemente pressionaram, no caso aqui o embaixador chinês, tá? Abre aspas, pedir calma, fecha aspas, aos iranianos, informou. Então, simplesmente aqui parece que os Estados Unidos, que é membro permanente do Conselho de Segurança e tem poder de veto,
tanto quanto a China, chegaram lá para os diplomatas chineses e falaram: olha, vocês agora têm uma influência relevante no Oriente Médio. Lembrando que os Estados Unidos sempre foi o país que se meteu muito nas questões do Oriente Médio. A China está chegando agora, a China é uma novata, só que a China é a principal parceira do Irã. A China tem um amplo apoio ali e apoia, né, muitos países do Oriente Médio, então sim, ela pode ter uma interlocução. Agora, essa interlocução seria basicamente interesses? Bom, como eu sempre falo, né, na geopolítica tudo se trata de interesses. Mas esses interesses colocam a China numa situação de desconfiança internacional? Próximo parágrafo aí. A China é o maior parceiro comercial do Irã. No início deste ano, Pequim intermediou uma rara distensão entre o Irã e a Arábia Saudita. Teherã afirmou que, abre aspas, está pronto para fortalecer a comunicação com a China, fecha aspas, para resolver a situação em Gaza. Olha que interessante, né? Então, simplesmente, a China que vai ter interlocução com o Irã, mas até que faz sentido, né? Tanto China quanto o Irã têm uma situação semelhante, né? Qual a situação semelhante? Ambos são ditaduras, ambos são estados fortes que controlam a vida de seus cidadãos. Então a China aí querendo justamente substituir e fazer frente aos Estados Unidos no Oriente Médio é hoje grande aliado do Irã. E por que também, tá? Porque a China hoje é um dos maiores consumidores mundiais de petróleo. E qual é o lugar do mundo que mais você consegue petróleo atualmente? Justamente no Oriente Médio. Então a China precisa desse petróleo. Então a escalada do conflito geraria ali uma terceira grande crise do petróleo, né? A primeira foi em 73, a segunda foi em 79, e algo que a China não pode permitir é uma escalada disso daí e o prejuízo da sua própria economia, que depende do petróleo. Seguindo aí, ó, a China enfrenta um difícil equilíbrio, porque há muito que simpatiza abertamente com a causa palestina. Então, será que Israel, né, vai querer negociar com a China, vai sentar na mesa de negociações com os diplomatas chineses para poder, olha, vamos lá, China, eu sei que você quer resolver o problema, os seus interesses aqui são pacíficos. Será realmente que é isso? Porque, como está aí no parágrafo, há muito tempo a China simpatiza com a questão palestina. Olha só, próximo parágrafo aí, ó. Remonta ao fundador do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung, tá? Não é o que está escrito aqui não, tá? Que enviou armas aos palestinos em apoio aos chamados movimentos, abre aspas, de libertação nacional, fecha aspas, em todo o mundo. Pois é, o Mao Tse-tung interferiu em vários conflitos pelo mundo, né? Lá no Vietnã, na Coreia do Norte e até mesmo na luta palestina contra Israel. Será que Israel vai confiar na China para poder intermediar um cessar-fogo, por exemplo? Lembrando que Benjamin Netanyahu já disse que não há possibilidade de cessar-fogo sem que haja a libertação total e completa dos mais de 200 reféns que o Hamas fez na invasão do dia 7 de outubro. E aí, o que você acha? Qual a sua opinião? Você acha mesmo que a China poderia negociar aí uma espécie de cessar-fogo ou algum tipo de paz na região da Palestina? Só para finalizar, Mao, no caso aqui Mao é Mao Tse-tung, tá? O ex-líder chinês. Mao chegou a comparar Israel a Taiwan, ambos apoiados pelos Estados Unidos como bases do imperialismo ocidental. Então olha só, olha aqui a situação, como é que fica ruim para a China nesse caso, tá? O grande líder histórico da China, embora os chineses mantenham a figura dele como grande liderança, né, mas modificaram totalmente a economia, porque o Mao Tse-tung faliu a China, né? Se não fosse Deng Xiaoping, né, sucessor de Mao Tse-tung, a China hoje ainda seria um país atrasado, como era na época do comunismo fechado para o mundo. Só que simplesmente ainda pega muito mal essa situação. Mas o Xi Jinping, e esse cara é muito inteligente, ele tem realmente interesses de se tornar a China a grande potência global. A China vem tentando se colocar nessa cooperação sul-sul, né, e nesse novo grupo, nesse grande grupo de BRICS aí, colocar a China como uma alternativa aos Estados Unidos. Então eu não tenho dúvida que nesse mês no qual a China vai presidir o Conselho de Segurança, ela vai tentar de tudo para aumentar a sua influência na região. Agora, isso seria positivo ou negativo? A China ainda hoje flerta aí com a questão da Palestina, fazendo até mesmo comparações entre Israel e Taiwan, algo que foi feito lá no período de Mao Tse-tung, lá no século XX. Como será o pensamento de Xi Jinping a respeito disso? E claro, eu quero saber a sua opinião. O que é melhor para o Oriente Médio e para o mundo? Uma influência chinesa lá na região do Oriente Médio ou simplesmente continuar do jeito que está? Bom, eu quero saber sua opinião. Os comentários aqui estão abertos para você colocar aí o que você bem quiser. Lembrando que sexta-feira, 20 horas, a nossa live reagindo aos comentários.
Quer que eu leia o seu comentário e faça teça algum tipo de fala sobre ele? Então vai lá, faz o seu comentário, deixa lá explícito lá que você quer que eu faça uma reação a ele. Tamo junto? Bom, agora chegou até aqui, então agora vai ficar bem fácil, ó. Você vai clicar aqui, ó, na logo do canal que tá aparecendo aqui agora. Dá essa força, dá essa moral. A gente quer chegar a 100 mil inscritos. O número é um número grande? É um número grande, mas assim, com a sua ajuda a gente vai conseguir. Eu não tenho a menor dúvida. Então vai lá, clica bem aqui. Não esquece de deixar seu like, esse aí já é de casa, o seu comentário e badala o sininho das notificações. Tamo junto? Amanhã eu volto com mais um episódio do Atualiza aí. Beijo do Top, fica com Deus. Até o próximo episódio. Tchau.